Olá, pessoal. Estamos hoje aqui para mais um episódio do podcast 100% no Alvo. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco o engenheiro e diretor Rodrigo Franco, da consultoria ambiental Franco Ambiental. O Rodrigo possui uma trajetória de mais de uma década dedicada a licenciamento e consultoria ambiental. Ele lidera, né, a equipe Franco Ambiental, onde atua como proprietário e consultor sênior. Especializou em projetos de impacto, de planejamento estratégico e desenvolvimento de novos negócios, sempre com foco em energias alternativas, sustentabilidade, né, experiência acumulada. Ministra vários cursos e palestras, compartilhando conhecimentos em normas e procedimentos essenciais para o setor, né, de diversas atividades no estado de São Paulo. A sua equipe, né, da Franca Ambiental, tem sido fundamental na elaboração de mais de 300 projetos de licenciamento ambiental, garantindo a conformidade e viabilizando operações responsáveis. A gestão de gerenciamento de resíduos também são aspectos-chave de nossa atuação, né, assegurando que os processos sejam não só eficientes, mas também exemplares no questão ambiental. Isso a equipe da Franca Ambiental, né, é um fator predominante na sua linha de pensamento, de raciocínio aos seus clientes. E, né, antes de iniciar, né, seja bem-vindo, Rodrigo. Né, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, né, da atuação, né, não só a questão de apresentação pessoal, mas também, né, mais especificamente, o que a Franco Ambiental realiza. Sim, claro. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para estar apresentando um pouquinho sobre a temática de plano de gerenciamento de resíduos, né? A Franco ela nasceu há mais de 10 anos, né? Quando eu atuei na CETESB. Então, após esse meu período na CETESB, eu saí e decidi montar a empresa para atuar no âmbito do licenciamento ambiental. Então, a Franco começou só comigo mesmo. E a coisa foi indo, foi ganhando corpo, a gente foi crescendo, né, fomos aí, implementando novos negócios dentro da Franco. Então nós começamos com licenciamento ambiental, depois nós partimos pra IBAMA, depois o negócio cresceu, a gente foi para gerenciamento de resíduos, né. E hoje a Franco, ela vai para vários níveis dentro do licenciamento ambiental, atuando como licenciamento, IBAMA, gerenciamento de resíduos, AVCB, CLCB, vigilância sanitária, né. Então a gente consegue aí pegar um empreendedor que quer montar uma indústria e fazer a regularização dele como um todo, né, desde CETESB, bombeiro, vigilância sanitária, né, e afins. Hoje, a gente atua em todo o estado de São Paulo e alguns estados aqui próximos, né, então, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. A gente já foi até pro Recife, né, atuando no Recife também. Então, graças a Deus, a gente cresceu bastante. Isso é a Franco. E a Franco, né, como você disse, ela atende todos as empresas, as atividades com relação só à questão ambiental e também de segurança, pelo que eu vi, né, a questão de AVCB, né, É, treinamentos também parece que. dentro desse nível, né, o que que a gente consegue trabalhar na Franco, né? Para além do licenciamento ambiental, do gerenciamento de resíduos, a gente também tem palestras e cursos voltados para essa área, né, de gerenciamento de resíduos. Em determinados momentos, até curso de licenciamento ambiental a gente consegue ministrar. Com relação à área da segurança, a gente entra na área de segurança contra incêndio, né, de combate contra incêndio aí. A gente consegue hoje desenvolver projetos de AVCB e CLCB e dar toda a assistência na elaboração do projeto. Eu não faço a execução, né, Certo. mas a elaboração do projeto a gente consegue fazer lá hoje. Uhum. E, por exemplo, planos de emergência também, planos de ações de emergência Sim, tá sim, incluído. sim, porque o plano de ação de emergência, ele é um requisito para a elaboração do AVCB, né. Entendi. Então ele é contemplado lá também. Inclusive, também ele é um dos quesitos para a elaboração de um documento maior, né, no caso, por exemplo, um PGR, né, que Sim, a CETESB sim, pede, sim, né. sim. E falando em PGR, explica para nós a questão do PGRS, né, que é o Planejamento de Sustentabilidade na Gestão de Resíduos, né. O que
seria, assim, para o público entender, né, a prática da coisa? Sim, sim. O que acontece? Na verdade, às vezes acontece uma pequena confusão com relação às siglas aí, né? Uhum. Porque existe o PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, né? E o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, né? Então, as siglas são bem parecidas, mas o significado e todo o trabalho é totalmente diferente um do outro, né? O PGRS, nesse sentido que a gente vai tratar aqui, é um documento voltado para o gerenciamento do resíduo, levando em consideração a sustentabilidade ambiental. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar de uma maneira economicamente viável e ambientalmente adequada, Uhum. para a gestão de todo o resíduo gerado dentro da atividade industrial ou prestações de serviços, né? Nesse sentido. Certo. E também tem um S a mais, né, que é o da saúde, né, que esse é mais específico ainda, né? Isso, que aí é o É. PGRSS. Aham. Exatamente, que é voltado para atividades aí de atendimento à saúde, tanto animal quanto humana, né. Então, Uhum. clínicas veterinárias, por exemplo, hospitais veterinários, né, necessitam do PGRSS, e é até um dos requisitos para que você consiga o licenciamento na vigilância sanitária. Ah, tá. E assim, e hoje como que está a demanda desses documentos perante a CETESB, a vigilância sanitária? Então, como que está a exigência disso? A questão, por exemplo, isso para quem está nos ouvindo, né? As empresas e também o pessoal da equipe, né, das empresas que trabalha com isso, principalmente com certificação, né? Sim. Como que está essa questão, eh, de demanda Tá, e de momento, vamos dizer assim, sim. né? Para que a gente consiga entender essa demanda atual, né, a gente precisa entender de onde que veio tudo isso, né. Então o PGRS ele já era uma obrigatoriedade legal desde lá de 2010, né, com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela vem trazendo para nós alguns critérios, que são critérios de obrigatoriedade dos geradores de resíduos, né. Então, além dos geradores de resíduos, ela também vem falando para nós da logística reversa de alguns materiais. Então a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o norte e o PGRS traz a aplicabilidade da coisa. Então isso é desde 2010. E o que acontece? Ah, de 2010 para cá, os sistemas de licenciamento, algumas normas administrativas internas, né, que a gente chama as decisões de diretoria da CETESB, elas vêm mudando e alterando. Então o que acontece? Existe a legislação federal. Com base na legislação federal, desenvolve-se a legislação estadual. Da legislação estadual, o órgão administrativo, né, a CETESB, né, ela vai criar as decisões de diretorias e as maneiras administrativas de se fazer atender a legislação estadual, que vai atender a federal. É uma escadinha aí, né? Então, desde 2010 já vem se falando dessa questão dos resíduos, tal, e alguns órgãos já cobravam, né? Então, vigilância sanitária cobrava já alguns licenciamentos, quando dentro de prefeituras, né? Quando licenciamentos municipais eram cobrados. E aí, agora em 2020, com a resolução 280 de 2020, que vem falando para nós da questão do MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo, criou-se um sistema, né? Aonde você consegue a rastreabilidade do resíduo. Dentro desse sistema é onde hoje a CETESB e os órgãos regulamentadores cobram o PGRS, né. Então, se eu for fazer um licenciamento ambiental hoje na CETESB, quando eu faço todo o trâmite da documentação, vai ter um momento em que a CETESB vai pedir assim: "Olha, eu preciso do seu registro no SIGOR", que é esse sistema de gerenciamento de Uhum. resíduos. Então, Quando eu um minutinho, o Sigor, ele começou com a construção civil, não foi isso? foi, ele Agora ampliou então. Isso, exatamente. E assim, é engraçado porque quando o Sigor começou em São Paulo, né, em outros estados, por exemplo, em Minas Gerais, através do FEAM, você já tinha um sistema já ativo para fazer todo o gerenciamento dos resíduos no estado de Minas Gerais, de todos eles, não só da construção civil, né. Certo. Então, quando a CETESB ela te pede o registro no Sigor, né, quando você entra lá,
já aparece um recadinho. Olha, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para atendimento da decisão de diretoria 130 de 2022 da CETESB, ele deve ser apresentado junto do licenciamento ambiental. Isso para todas as atividades que possuem licenciamento junto à CETESB, né? Então, até que a CETESB libere no SIGOR o módulo de cadastro de PGRS, né? Então, hoje a apresentação para a CETESB é dessa forma, é juntamente com o licenciamento ambiental. Ah, aí, nesse né, no PGRS, por exemplo, com relação à logística reversa, Uhum. porque muito se fala em logística reversa, ela hoje está acontecendo mesmo ou em parte, sim? Tá. Ah, Porque está no programa, né? tá. Então, como funciona a questão da logística reversa, né? Então, a logística reversa ela é a responsabilização dos fabricantes ou comerciantes de produtos da embalagem ou do seu produto no pós-consumo. Então, você está em casa, você vai no supermercado, compra lá um produto, leva esse produto para casa, consome ele, restou a embalagem. Uhum. Então, a indústria que fabricou esse produto, ela é responsável por essa embalagem no pós-consumo. Isso é uma das obrigações da logística reversa. Isso começou a ser muito cobrado a partir de 2019, apesar de já ser contemplado em lei desde de 2010, Isso. né? Ah, Então, isso começou em 2019 e começou a ser pedido a partir de 2020. Olha só como é que é, apesar da legislação existir, não se existia uma maneira administrativa de se fazer análise, de se aplicar o que a legislação pedia no âmbito legal, né. Então tem esse paralelo aí, do âmbito legal para como que o órgão vai fazer o manejo de toda essa legislação no âmbito administrativo, né. é porque, por exemplo, em outros países, vou citar o Japão, que é mais, né, Uhum. tem mais, vamos dizer assim, mais know-how no assunto, com relação à logística reversa, e ao mesmo tempo que ele faz a logística reversa, ele faz a questão, por exemplo, do aproveitamento desse resíduo, né, Sim. da reciclagem ou de transformação. Aqui no Brasil está caminhando para isso também, Rodrigo? Tá, e o que que acontece então com a questão da logística reversa? No estado de São Paulo e em âmbito nacional em si, existe 2 formas da empresa atender a logística reversa. Ou ela desenvolve um plano individual, ou seja, ela tem que ter rota de coleta, ela tem que ter pontos de entregas voluntários, então você tem que desenvolver todo um projeto Uhum, de logística reversa, ou você entra em um plano de logística reversa coletivo, que já existe, uhum. né, e aí você consegue certificados, né, de reciclagem. Então pensa assim, eu, Rodrigo, sou fabricante de, produto alimentício, então eu fabrico, sei lá, salgadinhos, né, eh, mas eu sou uma fábrica pequena de salgadinhos, né, meu faturamento é, sei lá, 1,5 milhão por ano, é considerado pequeno, né, Uhum. ainda, é uma empresa de pequeno porte. Eu não tenho condições de comprar caminhões e fazer pontos de coleta em âmbito nacional para coletar sacos de plástico da embalagem do meu salgadinho, então o que eu faço? Eu entro em contato com uma entidade gestora, eu pago para eles, eles pegam esse valor, revertem eles para sucateiros intermediários, para cooperativas das regiões aonde eu faço a comercialização. Então eles fomentam o mercado e através desse fomento em valor, esses sucateiros, essas cooperativas, elas conseguem aumentar o seu índice de reciclagem, né. Então isso é uma das logísticas reversas, né, mas, hã, um outro ponto da logística reversa são resíduos que já têm logística reversa, porque são obrigados, e aí o que acontece? O fabricante, então vários fabricantes de um determinado setor, que eu posso citar, por exemplo, o de óleo lubrificante usado, então o que eles fazem? Eles se juntam, montam uma associação, e essa associação é que vai fazer a gestão da logística reversa desse material no pós-consumo, então do óleo lubrificante usado, Uhum. né, ou dos vasilhames de óleo lubrificante usado, dos filtros de óleo.
Hoje até medicamentos vencidos, já tem logística reversa, né, então os fabricantes dos de medicamentos, né, as indústrias fabricantes de medicamento, elas se uniram e formaram ali uma associação, e essa associação é quem faz toda a gestão desses medicamentos aí no pós-consumo, né, outros medicamentos vencidos. Inclusive, eu tenho até uma curiosidade. Tem medicamento, por exemplo, principalmente os importados, os americanos, por exemplo, que vem aquela, inclusive até mais caro por isso, eu acho, vem com aquela embalagem de alumínio. Aquela embalagem de alumínio, né? Ela tem É, algum aproveitamento dela, porque aquilo lá é rico, né? Vamos dizer assim, é alumínio puro, aquilo lá parece. sim, o que acontece? Existem algumas empresas que conseguem, né, mas a tecnologia, quando a gente está pensando na questão da pegada de resíduo, Aham. quando a tecnologia para reciclagem se torna muito mais cara do que o valor do material em si, inviabiliza o negócio. Aham. Então, é muito difícil você conseguir achar reciclagem para esse tipo de material em si aqui no Brasil. Por que que eu estou te perguntando isso, né? Por exemplo, a gente está falando do plano de gestão de resíduos. Sim, Quanto mais rico ficar isso na consciência das empresas, né? Todas as empresas fazendo certinho, tendo um, um bom plano de gerenciamento, vamos dizer assim, a tendência é despertar ideias, novos negócios, né? E, né, fazer a coisa realmente, vamos dizer assim, funcionar para todo mundo, né? sim, Porque, por exemplo, vocês vão lá, faz o levantamento na empresa, tá? sim, E dá lá o parecer, dá a documentação certinha. isso, Só que cabe à empresa também depois executar aquilo que foi proposto, né? justo. Se ela executar aquilo que foi proposto, com certeza, né, não só vocês, mas principalmente quem está ali também, vai ter novas ideias e Sim. vai fazer a coisa andar perfeitamente, onde vai surgir novos negócios, novas oportunidades. É isso mesmo o conceito? O que que você me fala disso? O plano de gerenciamento de resíduos, quando a gente entra nessa pegada, quando a gente fala de sustentabilidade em si, Isso, a gente sempre está falando do viés ambiental, econômico e político, né? exato. Então, é o tripé da sustentabilidade. Então, dentro do plano de gerenciamento de resíduos, o que que a gente vai identificar na empresa? Vai fazer o levantamento que a gente chama de quantitativo e qualitativo, né? Então, eu vou ver as quantidades dos resíduos gerados e as tipologias dos resíduos gerados, né? Eh, então, a gente faz um estudo, mede isso, identifica, e dentro dessa identificação, a gente começa a utilizar das normas, né, existe uma norma técnica, a ABNT 10.004/2004, que ela vai fazer a classificação dos resíduos para nós, entre Isso. perigoso e não perigoso. Em tese, os resíduos não perigosos, a gente pode enquadrar ali resíduos que são recicláveis. Esses resíduos são recicláveis, são passíveis de venda, né, então, plástico, papelão, sucata ferrosa, sucata não ferrosa e alumínio, cobre, né. E o que que acontece? Existem algumas indústrias que não percebem isso e acabam fazendo a mistura dos seus resíduos, destinando tudo, para um aterro, né, e aí você acaba perdendo de fato, valores, né, Exato. fazendo, dentro do meu ponto de vista, uma destinação inadequada, né, porque o correto seria fazer a triagem, separação e mandar o que é reciclado para reciclagem, né, mas além dessa questão, você também perde valores do material em si, né. E no PGRS contempla essas, Sim, soluções, vamos dizer assim, né, sim, abre os olhos do empresário e da sim, parte de gerência justamente para essa sim. questão, né. Um caso onde isso fica, muito exemplificado aqui para nós na Franco, é uma indústria de recebimento de resíduos, né, então eu estou falando de uma triagem e transbordo, né. E aí qual que é a ideia lá? Qual que foi a ideia? A gente fez o PGRS dele, né, levando em consideração os resíduos que ele gera dentro do processo de recebimento de resíduos de terceiros. Então eu tive que quantificar os resíduos que ele recebe e os resíduos gerados no recebimento. E aí olha o que a gente descobriu. A gente descobriu que ele tem um recebimento muito alto de filtro de óleo, Uhum. correto? Então a gente começa a fazer algumas contas lá e a gente descobriu uma oportunidade de mercado para ele. Ao invés dele pegar esse filtro de óleo e mandar ele embora para uma outra empresa,
fazer a destinação ambientalmente adequada, que seria, fazer a trituração, fazer a separação do material, e o rejeito a gente mandar para destruição térmica, ele mesmo começou a fazer a trituração e separação do material. Então, quando ele tritura o filtro de óleo, ele consegue separar o óleo lubrificante que fica dentro do filtro, ele consegue separar a sucata do filtro, e ele consegue separar o paninho, né, o papelão que fica dentro do filtro lá, o elemento filtrante. E olha que engraçado, dentro do filtro de óleo, o único elemento que não é passível de reciclagem ali é o elemento filtrante. Então eu consegui reciclar o metal do filtro e o óleo, né. Então, ou seja, antes ele cobrava para receber o material e pagava para destinar o material. Hoje ele cobra para receber o material, faz um processo no material, vende cerca de 80% do material hoje, ele gera receita e 20% ele destina, né, que é o elemento filtrante lá. Não tem hoje, né, vamos dizer assim, hoje Sim. não tem o que fazer, né. É, Pra e mesmo assim, ele ainda não entra como rejeito, porque esse elemento filtrante, ele vai ser triturado em uma outra indústria e misturado num mix de resíduos, que a gente vai chamar de blend, e depois manda isso para coprocessamento em usina cimenteira, ou seja, vira um combustível. É onde eu ia tocar no assunto também. Eh, a questão do resíduo hoje, né, por que que eu falei do Japão? Porque o Japão, se eu não me engano, já tem usinas, né. O Sim, que não é aproveitável, vamos dizer assim, é gerado, energia com, né. sim, E assim, é por isso que eu falei, né, do detalhe do planejamento ser bem feito. O planejamento de resíduos sendo bem feito, o gerenciamento do resíduo sendo bem feito, dá para arrumar várias soluções e fontes de receita como essa você falou, né. sim, isso é importante. E para além da questão da geração da receita, né, porque hoje a gente vamos pensar numa linha aí empreendedor, né, ninguém empreende no Brasil ou ninguém monta uma empresa em lugar nenhum no mundo, sem vislumbrar lucro, né. Então, quando você consegue gerar receita a partir de algo que era um custo, é um benefício para a indústria, para o proprietário ali. E aí, quando esse benefício financeiro vem alinhado com o ganho ambiental, então é melhor ainda, porque além de você aumentar a receita da empresa, você ainda tem um marketing positivo, né? É, Por vai toda essa atender coisa. a legislação, atender o meio ambiente e Sim, o marketing positivo daquilo que está fazendo corretamente, né. sim, exatamente. Acaba entrando no todo, né, que é o objetivo da legislação inclusive, né, a Sim, legislação ela contempla todos os assuntos, né. E, por exemplo, as empresas que buscam certificação, que busca ter, assim, alguma coisa que para quem está vendo de fora, clientes, né, ver ela como vamos dizer assim, uma empresa sustentável. Esse é o objetivo também, né. sim, principalmente quando a gente está falando das certificações de ISO, né? Uhum. Então, quando eu penso numa certificação de ISO 14000, eu não consigo certificar ISO 14000 se eu não tiver o gerenciamento adequado dos resíduos, né. É um dos pontos levados em conta dentro da certificação da ISO. E aí o PGRS, ele vem também para mostrar para a ISO, falar: "Olha, aqui a gente faz o gerenciamento adequado dos nossos resíduos", né. E muito a gente está falando de destinação, mas o PGRS também vai ver o manejo interno, a segurança dos profissionais que estão envolvidos nesse manejo interno, então, os EPIs que eles devem usar. A gente vai ver a forma do acondicionamento temporário. Então, eu pego esse resíduo no ponto de geração, vou imaginar aqui um hospital. Então, eu tenho lá um atendimento clínico, né, aplicação de algum remédio com seringa, tal, não sei o que, uma injeção. Então, como é que tem que ser o manejo desse resíduo após a aplicação, né, da injeção dessa seringa aí? Então, você deve reparar em alguns atendimentos hospitalares, tem aquelas caixinhas, né, de Descarte. papelão, de descarte, devidamente identificado, olha, resíduo infectante, né? Então, o profissional vai lá, coloca lá dentro. Como é que tem que ser feito esse transporte interno para evitar que as pessoas que os profissionais que vão fazer a coleta desse material não sejam, infectados, né, por vírus, doenças, bactérias ali do atendimento. Então, o PGRS ele vai ver tudo isso, né, e aonde vai ser feito o acondicionamento, eu não posso simplesmente pegar esse material e colocar em qualquer lugar. Então, existe uma norma técnica, né, NBR 12235, que vai falar para nós do armazenamento de produtos perigosos, como é que ele tem que ser. Isso o PGRS
fala também. Depois da geração, do ponto de geração, do transporte interno, do manejo, do acondicionamento temporário dentro da empresa, aí a gente vem para o transporte externo e a destinação, que era o que a gente estava falando anteriormente, né. Por exemplo, você falou agora sobre a questão hospitalar, né, de resíduo hospitalar. Eu acho que eu acredito que sejam os mais complicados para trabalhar, né, porque além da destinação, Uhum. ele tem que ser incinerado, porque não tem como reaproveitar, né, não tem como, É, ou tem alguma coisa que dá para fazer, né, não sei. hoje o resíduo hospitalar ele realmente é tido basicamente todo como rejeito, né, como Jeito. não tem jeito de se refazer a reutilização dele. Então você vai pegar todo esse material, e aí existem 2 formas de você fazer a destinação com base naquilo que você está tratando, né. Ou você faz a autoclave, né, então o que que é o autoclave? O autoclave é como se fosse, de uma maneira bem simples, como se ele fosse uma panela de pressão enorme, que você vai colocar todos os materiais lá dentro, ele vai fazer como se fosse um cozimento desse material, vai destruir vírus, bactérias, né, porque ele vai exercer sobre o material uma temperatura e uma pressão aonde bactérias e vírus não conseguem sobreviver. Depois desse processo de autoclave, o material a gente vai chamar esse material de um material inerte, ou seja, não existe mais contaminação nele. Então ele deixou de ser um resíduo perigoso, um resíduo classe 1, e passou a ser um classe 2. Então, esse é o primeiro tratamento. Depois que você faz com esse material, o ideal é passar ele num triturador para que você venha destruir lâminas, né? Então, você vai destruir esse material eventualmente para não causar nenhum tipo de acidente, né? Mesmo que ele não tenha contaminação, mas pode ter cortes, enfim. Depois disso, você pode destinar ele para um aterro sanitário comum. Uhum. Então, por exemplo, Eh, a gente sabe, né, que é lógico que a questão dos rejeitos biológicos e tal, não tem o químico também, né, não vai ter. Mas, por exemplo, o metal, né, por exemplo, a gente sabe que alguns materiais, por exemplo, cirúrgicos, por exemplo, né, próteses também, são de material, vamos dizer assim, rico, Uhum, né, igual o tipo uhum, titânio, alumínio, enfim, uhum, o próprio aço, né. uhum. Que tem algum tem É por isso que eu te perguntei com Sim, relação à reciclagem disso, sim. né. Não tem como também? Dos PGRSS que a gente tem acompanhado nos hospitais que a gente trabalha, a destinação dos resíduos nesse nível sempre é feita para empresas que fazem ou autoclave ou incineração. Então, o ponto do manejo é o seguinte: eu pego esse material e mando para uma empresa que faz autoclave, por exemplo. Então, essa empresa, após fazer autoclave, o material está inerte. Uhum. Já matou ali todas as bactérias, tudo que pode conter dentro daquele material, que torne ele, infectante, vai ser destruído. Então, se eu estou trabalhando ali com uma prótese, com algo nesse sentido, que é um metal, que após passar por esse processo, ele ainda continua lá, uma peça em metal, a empresa que fez o processo de inertização, vamos colocar dessa forma, de autoclave, pode pegar ele e vender ele para uma reciclagem, por exemplo, porque ele vai estar como, um material inerte, né. É por Tá. isso que eu achei interessante, né, porque nem Sim, tudo, né, a própria embalagem, né, de medicamento, por exemplo, de papelão, essas coisas, sim, a embalagem de papelão, quando a gente está falando de medicamento, né, então o medicamento em si ele costuma ter 2 embalagens, né, isso. é uma primária e uma secundária, né. Então, geralmente a embalagem, secundária, que é aquela que não vai ter contato com o material, com os remédios em si, você pode mandar para reciclagem tranquilo. Agora há pouco você falou sobre a questão, por exemplo, de quando vocês vão na empresa e faz o levantamento, né. Uhum. Qual que, por exemplo, só para não ficar repetitivo, mas para a gente ter uma linha, vamos dizer assim, qual que é os procedimentos iniciais e também os finais que vocês fazem quando vão atender uma empresa, por exemplo? Tá, então hoje funciona assim, a indústria liga lá no escritório e fala: "Olha, a gente, precisa fazer um PGRS aqui e tal", então tem a tratativa negocial, fechado o contrato, a gente vai fazer a nossa primeira visita lá. Nessa primeira visita é uma visita documental e para entender um pouco do processo, então eu não vou adentrar muito na indústria desse cliente, né, então eu vou pedir documentos para ele. Eu vou pedir o cartão CNPJ, eu vou pedir para ele
os documentos de destinação dos resíduos, eu vou pedir a licença ambiental dele, a licença ambiental de todos os destinadores dos resíduos dele, os certificados de destinação final, os MTRs, né? Peguei toda essa documentação. Volto para o escritório, faço um dossiê disso tudo. Segunda visita. Nessa segunda visita, aí eu vou entender todo o processo produtivo dele, vou andar todos os setores, porque o PGRS, ele não vai olhar só o processo industrial, mas ele vai olhar o administrativo, ele vai olhar os resíduos gerados nos refeitórios, nos sanitários, nos vestiários, né? Então eu vou passar um pente fino na empresa dele como um todo, visitar todos os cômodos e catalogar todos os resíduos gerados, todas as lixeiras, todos os tambores de acondicionamento temporário. Então, esse é o primeiro aspecto, esse levantamento. Depois a gente entra na parte quantitativa e qualitativa, né? Então, eu vou fazer esse levantamento e vou chegar nas quantidades dos materiais que ele gera, e depois, porque existe duas formas de armazenar resíduos, né? Então a gente pensa assim: eu estou dentro do escritório, tem uma lata de lixo aqui ao lado, eu vou pegar alguma coisa, eu vou jogar ali. Mas depois tem alguém que passa, coleta dali e leva para um outro posto de armazenamento. Então tudo isso a gente vai acabar verificando dentro do PGRS, né? A gente vai fazer essa análise aí. Para quê? Porque a gente precisa entender o manejo interno, né? Então a gente vai sempre pensar assim: eu vou pensar na geração do resíduo, no manejo interno, ou seja, no transporte interno, no acondicionamento temporário interno. Depois eu vou pensar no ponto de armazenamento, onde esse material fica lá armazenado para depois ser coletado, né? E vou pensar também em todos os materiais que ele faz a geração, se as formas de armazenamento, de transporte, acondicionamento e destinação, se tudo isso está de acordo com a legislação. Então é como se passasse um pente fino mesmo na indústria dele, para fazer todos esses levantamentos, né. Aí depois fez os levantamentos, né, vamos dizer assim, a situação real que está a empresa hoje Isso, e como deve ser, né, como isso, ela deveria estar isso. perante a. É, porque o que acontece, às vezes você vai no empreendimento lá, e você identifica que ele tem um armazenamento temporário inadequado. Então a gente vai fazer orientação para o cliente, né, e vai colocar a situação real no PGRS. Olha, hoje é assim, fica proposto como melhoria para o próximo PGR, porque uma coisa que é importante mencionar é que o PGRS, ele não é só um laudo, que eu vou te colocar ele como estático, parado. Ele é dinâmico, né, então eu preciso reavaliar ele a cada um ano, né, e ele precisa ter programas de treinamento interno, de conscientização. Ele tem metas, né, para ser atingido. Então, por isso que eu faço o levantamento quantitativo dos resíduos. Daqui a um ano, esses resíduos aumentaram ou diminuiu? Se aumentou, aumentou por quê? Se diminuiu, diminuiu por quê? Então, o PGRS ele tem essa pegada, assim. Ou seja, é um PDCA, né. O ciclo PDCA, Ciclo exatamente. PDCA, quer dizer, você Exatamente. planeja, executa e depois tem que checar para ver como que está e tomar novas Novas ações. melhoria contínua. Isso, exato. Então, o PGRS é exatamente isso, né. E é legal porque você acaba vendo que as empresas vão percebendo, a geração do resíduo em si, e às vezes pega até, gargalos de produção. Então, às vezes a gente visita algumas, metalúrgicas, por exemplo, que você vê um desperdício absurdo de chapas, de retalhos de chapa, né. Ou seja, o corte não está sendo totalmente aproveitado, né, do material. E aí você tem muita sucata metálica, né, e metal hoje é caro, né, você compra ele a R$ 15 o quilo, vende para o ferro velho a 1, então é muito abrupto, assim, né. É, a perda é muita, né. É muito. E é o que você falou, né, descobre os gargalos e também soluções para resolver, não só a questão do gargalo, quanto melhorar a produtividade também, né. Sim, isso é que é legal do PGRS em si. É quando você passa esse pente fino, você começa a observar algumas coisas, né, até com relação ao manejo interno de melhoria mesmo, né, de aumento de produtividade, melhorar a eficiência do processo produtivo, porque você acaba descobrindo algumas coisas dentro desse estudo. É, porque aí vai que vai acontecer? Você vai lá para poder fazer o levantamento dos resíduos, porém você vai entender o processo. Entendendo o processo, você vai verificar onde está as possíveis falhas Exato, e por que está falhando, exato. né.
É, E aí a melhoria, a questão da melhoria contínua, né, você vai levantar, vai diagnosticar, vai fazer o planejamento de ação, depois vai sim. verificar se aquilo está dando certo. E é legal mencionar também que, apesar de a gente estar falando muito de indústria em si, mas o PGRS ele entra em outros níveis também, né? E não só na indústria, mas ele é industrial, prestações de serviços, por exemplo, tem PGRS para transportadoras, tem PGRS para posto de combustível, tem PGRS para clínicas veterinárias, tem PGRS para aterro, tem PGRS para área de transferência e transbordo, tem PGRS da construção civil. Então é infinito, o negócio é bem grande mesmo, assim. E é onde, né, voltando, a gente através de um PGR bem feito, você descobre as falhas, vamos dizer assim, e a melhoria que deve ser feita, né, isso que é interessante. Por isso que eu falo da questão dele ser bem elaborado, quanto melhor ele for elaborado, e é lógico a empresa acatar aquilo que foi solicitado, né, porque não Sim, adianta fazer um estudo grande e deixar, né, é, faz com que a melhoria seja, né, contínua, a preservação do meio ambiente, atendimento à legislação, melhoria de produtividade e ganho também, né. sim, sim, Então, quer dizer, fica uma empresa sustentável, vamos dizer assim, né. exato. Então o marketing verde é absurdo, né, é o marketing ambiental de empresas que realmente têm um PGRS bem elaborado e aplicado, né. Porque eu parto de um princípio que o PGRS ele também vai trazer conscientização para os colaboradores, né. E aí, eu não sei como é que funciona na casa dos nossos ouvintes aqui, né, mas, eh, o brasileiro ele, pelo menos de algumas pessoas que eu conheço, assim, eles não têm muito costume de fazer a separação dos resíduos em casa, né, então assim, o PGRS quando ele bem aplicado, e quando você entra nessa linha da conscientização das pessoas, elas começam a fazer separação dos resíduos gerados nas residências. Faz um PGS dentro de casa. Exatamente, exatamente. Quer dizer, eu vou começar a separar o resto de alimento ali da garrafa PET, da latinha do refrigerante, né. E isso é importante, isso é importante. É porque falando nos ouvintes, muita gente já ouvi isso, viu, Rodrigo? Fala o seguinte: "Ah, mas por que eu vou colocar tudo separado, se a hora que eu chegar lá, o pessoal do caminhão vai jogar tudo junto?" Mas só que tem que lembrar que tem as usinas de compostagem, chegando Exatamente. lá tem um pessoal que separa, Sim. né, e essa separação estando bem certinha, fica mais fácil para, né, a adequação correta. É, isso facilita. Então vamos desmistificar isso aqui. Não vai para o mesmo lugar, tá. Se a gente está falando de um município que porque também tem o PGRS municipal, né, então as prefeituras, elas têm que fazer PGRS para que elas consigam ter verbas da área ambiental. Então, assim, vamos pensar em um município, bem estruturado que tem um aterro devidamente licenciado. Esse aterro devidamente licenciado, ele só vai fazer o aterramento mesmo de produtos que não são passíveis de reciclagem. E é legal quando a gente entra nessa linha, porque quando a gente começa a pensar em aterro, o que tem às vezes as pessoas colocam na cabeça aqueles lugares que fica um monte de gente andando sem EPI, aquele monte de lixo, de rejeito para todo lado, urubu voando e tal. Aterro não é isso, tá. Aterro sanitário controlado é outra história, né. Então eu tenho um local, esse local ele tem toda uma tecnologia, ou seja, ele é totalmente impermeabilizado, são colocados drenos, são colocados coletores de gases, né. E aí, o que que eu vou fazendo? Eu vou colocando os lixos lá, né, o resíduo, eu vou colocando o resíduo, faço a compactação desse resíduo, jogo uma camada de terra. E aí eu vou fazendo sempre isso. Isso é um aterro sanitário, em valas, né. Então eu vou fazendo jogando o resíduo, compacto, jogo terra. E sempre vai fazendo isso até ele chegar no nível, do solo. E depois eu posso ter um processo de alteamento, então começa a subir esse aterro. E aí o que acontece? Quando eu estou falando de um aterro assim, de um aterro controlado, eu estou falando de um aterro que tem um trabalho de triagem lá. E aí acontece exatamente como você falou. Os materiais chegam lá e eles são separados. Quando eu mando eles já separados, eu evito esse gasto energético das pessoas estarem lá fazendo essa triagem. Lembrando, essa triagem
em alguns locais, ela é feita de maneira automatizada, então já existe equipamento para É uma isso. esteira, né, eles vão separando. Isso, então não é aquela história, gente, de ficar um monte de gente lá sem EPI, sem máscara, né, com risco de contaminação, de acidente, não. A coisa é bem controlada mesmo, tá. Então é por isso que é importante fazer a separação dentro de casa. E eu digo mais ainda, existe hoje uma questão quando eu penso na reciclagem domiciliar, eu penso também, de uma maneira social. Eu não sei aqui em São José do Rio Preto como é que é em alguns bairros, né? Eu moro em Votuporanga, né? Mas ali em Votuporanga, no meu bairro, eventualmente passa uma senhorinha, um senhorzinho que às vezes é aposentado, ou às vezes não conseguiu aposentar, e eles ficam vasculhando, né, as sacolas É, que a aqui gente tem coloca na rua. bastante. São os famosos catadores, É né? os carroceiros lá, Isso. os catadores. E aí eles vão pegando aquilo lá. Olha só como é que é engraçada a coisa. Às vezes a gente toma um refrigerante em casa, uma garrafa PET, e a gente coloca no lixo comum, misturado com a demanda orgânica, coloca para fora. O que para nós não serve de nada, para aquele catador, inteira muitas vezes o valor de um saco de arroz, Exato. né, de um saco de feijão. Então, qual que é a minha ideia dentro do gerenciamento do residente das nossas residências? É muito simples. Você vai separar em 2 sacos os seus resíduos gerados na sua casa. Um saco desses resíduos, você vai colocar só o que é orgânico. E esse saco você vai colocar para fora da sua residência, para coleta do municipal passar e levar. Em Votuporanga, eu tenho o dia certo que o caminhão do reciclado passa, né? Então, o que acontece? Eu separo dessa forma. Os dias normais, segunda, quarta e sexta, que passa o coletor do lixo comum, eu coloco para fora, né. E de terça-feira que passa o coletor do resíduo reciclável, eu pego só o reciclável e coloco para fora. Mas eventualmente, quando eu vejo aqueles senhorzinhos passando, eu pego o saco do reciclável, chego para ele e falo assim: "Ó, tá". E você vê a felicidade que eles ficam, por causa de algo que para nós, às vezes, é tido como lixo, de fato, né, não serve para nada, para ele inteira, numa questão social, para que ele possa ter ali uma maneira de É subsistência. uma fonte de renda, né. É, Sim. aqui em Rio Preto nós temos a cooperativa, né, uma das cooperativas, que é a Cooperlagos, que é a maior, que vamos dizer assim, né, tem Uhum. outros também particulares, e eles fazem alguns trabalhos em alguns pontos de coleta, Uhum. né, determinado, tipo algumas construtoras, alguns condomínios, Legal. né, mas não é dessa forma, né, como você falou, a questão, por exemplo, de ter um caminhão, vamos dizer assim, duas, Isso. 3 vezes, era uma ideia bacana, né, isso atenderia toda Sim, sim, é que Rio Preto, né, pelo porte, não sei como que seria isso, né, sim. mas é uma coisa interessante, é um negócio bacana. É, e os municípios são obrigados a ter coleta seletiva, né, dentro desse sentido. Aham. Ou feito por cooperativa ou feito pelo próprio município, mas ele tem que demonstrar para o poder lá, né, nas outras esferas que ele atende à legislação ambiental. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de novo, lá de 2010, fala da separação dos materiais. Tem que ter, é obrigatório. Ou seja, é uma obrigação pública, Sim, né, e social também, né, a sim, sim, sociedade tem que colaborar também. sim. Mais uma vez, pessoal que está nos assistindo, ó, vamos fazer o PGRS lá em casa. Né, separar, né, o que é orgânico, separar o que é metal, separar plástico, cuidados com o vidro, né, porque o vidro é perigoso, né, Exatamente. pode machucar pessoas, né, quantos acidentes a gente vê aí com relação Sim, ao vidro, né, sim. apesar de ser reciclado, ele às vezes ele mal condicionado, ele pode provocar um acidente, né, Sim, acidentes sim. sérios inclusive. Sim. Então, quem está nos ouvindo aí, ó, vamos fazer o PGRS em casa, o PGRS não é só na empresa não, em É, casa também, viu pessoal? conscientização ambiental vale em todo canto, né. Eu lembro, uma vez eu estava no carro com um camarada ali e tal, e ele estava tomando uma latinha de refrigerante, cara, e eu fiquei tão chateado com ele, porque ele acabou de tomar uma latinha de refrigerante, ele abriu a janela do carro e jogou pra fora. "É que você não acredita que você fez um negócio desse andando no meu carro comigo? Pô, joga no banco de trás ali, depois É. eu paro, separo". Põe no chão, né. Não, não faz isso não. "Ah, mas aí passa alguém e pega". Eu falei: "Mas até passar alguém e pegar, já choveu, isso já foi para um corpo hídrico, isso já causou poluição, faz isso não, cara".
Inclusive também se cair onde tem mata, por exemplo, igual nas estradas é comum te ver Sim, isso, pode pegar fogo, né. sim. Vidro, latinha, por exemplo, momentos como esse que é muito quente agora no verão, e como passou agora nem tanto porque está chovendo, mas Uhum. época de seca, muitas queimadas foram resíduos jogados Olha para só. fora, né, ou deixado lá, vamos dizer assim. Sim, É onde, né, devido ao tempo muito seco, né, acaba esquentando e sim. tem a questão da energia eletrostática também, né, que acaba E pegando se você fogo pensar um mato seco ali, né, a palha, né, ali, entra em ignição muito rápido, né, rápido. muito rápido. Mas para você ver que a questão do PGRS, para além de um documento técnico, né, ele é um documento que vem para trazer essa conscientização que muitos brasileiros hoje não têm, que é da separação, não só em casa, mas na indústria também. Inclusive, né, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco, com relação à implantação dentro da empresa. A importância de quem está em cima saber da importância, da responsabilidade, mas também trabalhar com o pessoal operacional, vamos dizer assim, de gerência e operacional, a questão não só da importância, mas a conscientização também. Por que eles estão fazendo aquilo, né? Exato. Por que eles estão fazendo assim? É aonde eu acabei brincando aqui agora há pouco, da gente fazer os PGRS em casa, né? Porque Isso. eh, ele bem elaborado, bem conscientizado, bem treinado, né, e colocado em prática dentro da empresa, ele acaba atendendo o todo, né, vamos dizer assim, que Sim, é e bacana. e é natural que, né, apesar de não vou entrar nesse mérito, mas a maioria das pessoas devem trabalhar em indústrias ou locais que prestam serviços, enfim. E quando a gente pensa em PGRS, né, a maioria dos locais ou das atividades hoje necessita de PGRS. Então você imagina, um pai de família está numa indústria onde tem um PGRS bem aplicado, onde ele recebe um treinamento, onde ele recebe uma conscientização, ele chega em casa e consegue replicar isso para os filhos, né? Então você vai criando uma sociedade mais sustentável com o tempo, né, e isso ajuda e muito, né. Quer dizer, antigamente, como é que era, né, as coisas. Eu lembro que quando eu tinha algo em torno de 7, 8 anos de idade, eu morava numa região que tinha alguns rios, eu nadava nos rios, eu brincava, eu pescava, né. Depois que eu comecei a trabalhar, cresci, mudei dessa região, vim morar para cá, eu visitei lá novamente, né, tá tudo destruído. Então, essa questão da conscientização é importante e o PGRS ele vai trazer isso para nós, né. Inclusive, a gente tá vamos brincar agora um pouco, a gente estava falando de PPGRS em casa, a gente tinha que fazer nas escolas também, para as crianças As desde escolas pequenininhas saber também. como que é Sim. a importância do planejamento do resíduo, vamos dizer. Não sei se tem alguma coisa, É, nesse molde, vamos dizer assim, né. é, a Franco já participou, existe um programa em Santos, né, que esse programa faz? Chama, não sei se eu posso falar aqui, Pode. chama Campus Santos. Então, o que que eles fazem? Eles pegam, eh, crianças em situação, jovens, adolescentes em situação de vulnerabilidade, Uhum. levam para esse local que é como se fosse uma escola, e eles começam a ensinar esses alunos, né, então eles têm matérias, eles têm cursos profissionalizantes, e por alguns anos a Franco ministrou para essa galerinha aí cursos de gerenciamento de resíduo, né, de conscientização na pegada de resíduo. É bem bacana, é um trabalho social bem legal que eles desenvolvem lá. É uma coisa que eu acho que tinha que ser replicada para as escolas municipais, estaduais, né, começar da base, vamos dizer assim, Sim, porque a hora que essa criança se tornar um adolescente, um adulto, e for para o campo de profissional, vamos dizer assim, que ela escolher, ela já tem essa consciência, né, porque muito se fala em meio ambiente, educação ambiental sim. nas escolas, né, mas, eu acho que era fundamental, acho não, tenho certeza, que era fundamental colocar essas situações, esses objetivos, lá no início, né. Sim. Lá no início ela já conhecer já, porque falar de meio ambiente, falar de plantar árvore, É, exato. de pegar, separar e tal, mas o porquê disso? O que que isso vai acontecer, entendeu? Sim. Então tinha que ser mais, acho que mais específico, né, nessa situação, porque aí a criança, o adolescente e depois adulto, ele vai saber exatamente o que tem que fazer. E isso é legal, porque mesmo a gente falando disso tudo, a gente ainda não saiu do tema sustentabilidade, né. Porque a gente tratando, né, de maneira ambiental, social
econômica, né, e política. Então, ainda a gente está tratando da área da sustentabilidade. Então, é incrível como um assunto igual o PGRS, você consegue trazer várias Várias vertentes dentro vertentes. dele, né? Exatamente. E, por exemplo, falando em uma das vertentes, a questão do ESG, vocês trabalham com ESG também ou não? Sim, a gente consegue fazer a questão de ESG e da parte das certificações da ISO, tá? Uhum. Mas não é o Rodrigo em si quem faz. Então, hoje, como é que a Franco atua, né? Então, dentro do corpo técnico da Franco, nós temos engenheiro civil, arquiteto, técnico de segurança, depois os auxiliares administrativos, né? E eu tomo conta da galera toda. E eu tenho também lá um parceiro, né, que trabalha com nós, que foi quem, inclusive, implementou, e eu acho isso muito legal, porque a Franco, ela tem ISO 9.000, 14.000 e ESG 45.000. Então, eu não sei se existe outro escritório de consultoria que tem isso implementado nele mesmo, né? Ah, implementar nele mesmo, Opa, certificado? opa, sou certificado. É, Rapaz! sou certificado ISO. Aí, pessoal, mais uma vez para contratar a Franco Ambiental. É, a gente Fazendo certificado ISO. merchandising aqui, mas é verdade, né? Uma empresa que vamos dizer assim, oferece serviços, ela lá a casa né, Não a é aquela casa história, né? casa de Como é ferreiro, que é? ferreiro de como é que é casa Casa de ferreiro, espeto de é, pau, lá não né? é não, lá a coisa Não, é raiz a mesmo. gente aplica tudo. E eu pego no pé do pessoal lá, pô, porque você tá imprimindo isso aí, cara? Usa online, não imprime não, porque uma das vertentes do gerenciamento de resíduos é justamente esse. A primeira vertente é não geração do resíduo. Ah, Depois a gente pensa em reciclar e reutilizar e as destinações, né, ambientalmente adequadas, né? uma coisa bacana, nisso aí, Rodrigo, por exemplo, o que eu falei é verdade, viu, pessoal, pode buscar lá, se está precisando de algum licenciamento de alguma coisa, Obrigado. procura o Rodrigo. Mas o que é interessante, porque o pessoal, a equipe, ela executa os serviços. Sim, Só que ela executa o serviço, mas ela já faz o dever de casa, exato. entendeu? Então, Sim, quer dizer, já é a cultura da empresa, exato. né? Não adianta você trabalhar um produto, vender um serviço, vamos dizer assim, Sim, sendo que você não tem esse serviço, não tem esse produto, né? Nessa conscientização. exato, Isso que é exato. bacana, né? Eu acho muito engraçado, às vezes, alguns vendedores de carro, né? De determinadas marcas, assim. Então, você vai lá, eu vou comprar um carro X, mas os vendedores não têm o carro X, né? Eles têm o carro da marca concorrente. É Verdade, engraçado isso. verdade. Lá na Franco, não. A gente veste a camisa mesmo. A gente realmente aplica. E eu pego no pé de todo mundo para aplicar. É porque acaba sendo um exercício também, porque você Justo. aplicando dentro, internamente, a hora que você vai replicar lá fora, Sim, né, você tem não só a expertise do negócio, mas a essência daquilo que tem que ser feito. sim. E a gente consegue pegar, por exemplo, a dificuldade que não é a elaboração, mas é a aplicação e execução dele lá. Inclusive, no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente tem que colocar quem que é o executor, ou seja, quem que é o responsável pela execução dele na empresa. É Uhum. quem é que vai ficar medindo isso, para que a gente possa voltar lá, né, depois de um ano e verificar. Eu falo assim, voltar depois de um ano para verificar toda aquela história que a gente contou lá no começo, sobre a elaboração do plano. Uhum. Mas o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, ele tem que contemplar a educação ambiental. Então, dependendo da forma como isso for no contrato com a empresa, né? A gente pode ir lá a cada 3 meses dar uma palestra, a cada 6 meses, né? Ou uma vez no ano. Quando você pensa em palestra nas empresas, nas indústrias, você está falando em paralisar o setor de produção, né? E por mais que a conscientização seja boa, e o treinamento também, mas eu vou parar a produção de uma empresa ou de um setor, né? Então, não dá para ficar fazendo isso todos os dias, né? Certo. Tá? Não, e assim, interessante que você falou, porque essa questão da palestra não é só de conscientização, mas, por exemplo, você sabe, né, que isso é comum, inclusive, em todos os segmentos, em todas as instituições, de que se você deixar, por exemplo, a coisa baixar a poeira, vamos dizer assim, aí o pessoal acaba, né, acomodando, ficando no automático. Esquece. Então, a importância dessas palestras internas é justamente sobre isso. Sempre lembrar da importância, Sim, sim. né?
Porque acontece, a gente entra, às vezes a gente entra numa zona de conforto ou do automático, sim, acaba, vamos dizer assim, não esquecendo, mas não dando, como é automático, a gente acaba não, né? E quando tem uma palestra, por exemplo, igual você falou, de 3 em 3 meses, por exemplo, sim. acaba lembrando da responsabilidade e da importância daquela, Reforça, né? reforça aquilo que tem que ser feito, Sim. né? E assim, dentro do meu ponto de vista, o PGRS, ele é um estudo que ele vem muito completo, né? Porque eu vou tratar dos resíduos de uma maneira como um todo, né? Vislumbrando o primeiro ponto, que é a não geração, ou seja, o estudo de toda a empresa para verificar os resíduos gerados, entender se existe gargalo ali, se não existe. Então, vou pensar na não geração do resíduo, depois eu vou pensar na geração de receita. E olha que legal, algumas empresas que a gente já fez PGR, pegam o valor gerado na reciclagem e reverte para os funcionários para fazer festa de fim de ano. Bacana. Um PLR, por exemplo, já ajuda, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Nem todas as empresas pegam os valores gerados nos recicláveis e revertem como forma de lucro, né, para o Aham. empresariado. Eles falam: vamos juntar aí e fazer uma festinha para o pessoal no final do ano. É, o Legal. é o que tem que ser inteligente, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, a empresa que parte para essa linha de redistribuição do que é feito, é o cuidado, por exemplo, né, de colocar a produtividade e também o desperdício, né. Quanto menos desperdício Exato. tiver e mais, produtividade, juntando com a questão do resíduo, por que que acontece? Às vezes premia o resíduo e às vezes, vamos gerar resíduo para a gente ganhar um pouco, né, tem isso também, né, então tem que ser bem O tal do brasileiro é um bicho é. complicado. Você fala assim: "Olha, eu vou o que sobrar aqui, eu vou reverter para vocês". Por que que eu estou te falando isso? Há muitos anos atrás, né, não tinha nem a lei ainda, mas tinha essa questão de venda de resíduo, indústria, tanto a indústria moveleira quanto metalúrgica. Eu trabalhei na região de Mirassol e acabaram descobrindo essa situação, entendeu? Do pessoal gerar mais É, resíduo pra já não se importava, não, o que tem aqui a gente vende, depois faz churrasquinho no final do mês e tal, entendi. entendeu? Então, quer dizer, olha a importância também, dessa questão do PGRS estar alinhado com a produtividade e também com a questão de economia de Sim, matéria-prima, né. por isso que um dos pontos do PGRS é o fluxograma do processo produtivo. Então, para além de ir na indústria, acompanhar um dia de produção, a gente tem no processo de licenciamento ambiental das indústrias, geralmente contempla já um fluxograma. E em algumas indústrias que têm ISO, tal, essas indústrias têm os POPs e já tem um fluxograma muito bem definido. Então a gente faz geralmente o uso desses 2 documentos, né, Uhum. desses 2 fluxogramas para conseguir entender o processo produtivo e visita a produção. E tenta verificar ali possíveis gargalos, né. Geralmente a gente sempre faz esse estudo acompanhado do gerente da área de produção, né, do gestor de produção, às vezes pelo proprietário da empresa que acompanha a produção ali e tal. Inclusive, por exemplo, essa questão dos POPs é super importante como uma ferramenta para gerir a questão Sim, dos resíduos, do gerenciamento dos resíduos, né. sim. Então tem empresas que a gente visita hoje que existem POPs da questão do manejo interno dos resíduos, por exemplo. Então, como é que eu faço a coleta desse material para que eu não ocorra em um acidente ou incidente com esse material, né? Para que a gente não tenha contaminação ou ferimentos, né? Então, tudo isso é visto também no POP, né? É interessante, é bem interessante mesmo. Ô Rodrigo, a gente está chegando ao final do nosso programa, né, que hoje foi fantástico, você viu que o tempo passou e a gente nem viu, né. Foi, Quase voou. 1 hora aí voou. E assim, eu queria que você, deixasse, né, uma mensagem, uma dica, né, um comentário seu para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora, né. Eu falei agora há pouco, e é verdade, pessoal, vocês estão buscando aí uma empresa para adequar a questão ambiental. Rodrigo está aqui da Franca Ambiental, né? E hoje a casa é sua, viu, Rodrigo? Pode ficar à vontade. Quando Obrigado. quiser voltar, né, sempre seja bem-vindo. E é verdade, né? A gente traz pessoas aqui que realmente fazem, né?
tanto a lição de casa interna, mas também, né? Eu acho isso muito importante. Tá? É absurdo, assim, a gente Tá. tem que fazer a lição de casa, Uhum. Então, né. deixa o seu recado pessoal. Obrigado então aí, pelo tempo que vocês dedicaram a estar aqui conosco, né. Então muito obrigado mesmo. E o recado que eu deixo para vocês é: não deixem de pensar no meio ambiente como, ah, como algo de preservação para as futuras gerações. Por quê? Eu contei a história do riozinho que eu nadava quando eu tinha 8 anos, que eu pescava com meu pai. Hoje meu pai é falecido, né, eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos de idade, olha só. E me dói pensar que eu nunca vou poder levar o meu filho, né, um dia eu vou casar, vou ter filho e tal, eu nunca vou poder levar o meu filho para pescar no mesmo riozinho que eu pesquei com meu pai, para ter essa memória com ele lá. E eu não vou conseguir fazer isso, porque as pessoas em algum momento, em determinado momento, deixaram de pensar no meio ambiente como algo que realmente é imprescindível para que a gente continue vivendo nesse planeta que se chama Terra. Então, pensem sempre com muito carinho nas questões ambientais, não enxerguem como algo leviano, pensem em reciclagem como algo importante. Pode não ser importante para você aquele R$ 1, aqueles 50 centavos, aquele 1 quilo de qualquer coisa que você gerar, mas para o catador de rua isso é importante, isso vai agregar para ele, então pense sempre dessa forma. Pense sempre com carinho, de uma maneira sustentável mesmo, tanto ambiental, tanto econômica quanto social. Você quer deixar o contato seu da empresa para o pessoal que quiser saber Claro, mais, quiser quem quis alguma informação, às vezes até, né, um sim, contato para uma visita na empresa, por exemplo, pode deixar aí. sim, quem quiser, tiver interesse ou precisar contratar a gente, pode nos mandar um e-mail, francoambi.01@gmail.com. A gente também tem Instagram, que é franco_ambi, e o meu contato, né, telefônico, que é DDD 17 997730726. Esse você vai falar diretamente comigo, tá. Então E tem o LinkedIn também que eu vi lá, dar uma tem, pesquisada. a gente tem o LinkedIn também. É engraçado porque em determinado momento eu tenho que fazer a separação entre o Rodrigo e a Franco, né, porque senão fica um negócio muito, mas pode procurar a gente lá no LinkedIn lá também, Rodrigo Franco, que você vai achar a gente lá. É porque às vezes, por exemplo, não guarda, né? Mas lá no LinkedIn, se você procurar lá, você vai achar e acaba tendo contato para fazer uma visita na empresa, Sim, alguma coisa sim, desse sim. tipo. Né? Bacana. Pessoal, lembrando que é super importante vocês participarem, né, ativamente dos nossos episódios, assistindo, comentando, curtindo e principalmente compartilhando, né, dando sua opinião, né, as suas ideias, ao que deve, quais os assuntos devem ser abordados aqui, isso é importante. Então, peço que vocês entrem no canal, né, se inscreva, né, que é mais importante ainda, vamos dizer assim, inscrevendo você vai ter acesso às novidades, o que está acontecendo, tá? E conto com vocês lá, a gente está em todas as redes, né, a gente está no YouTube, né, que é o canal do podcast, a gente está no Instagram, nós estamos também no Spotify, o pessoal que quer estar viajando, quer ouvir alguma coisa, né, referente à área, quer saber das atividades, das novidades, é só entrar lá também no Spotify que vai ter. E também alguma coisinha lá no TikTok, né, para despertar o interesse em entrar no nosso canal. Então, participe lá do canal no YouTube, 100% no alvo, tá? É um prazer ter vocês lá. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né? A, a Gestione, né, que é a Agrogestione, que é a nossa empresa, e também faz parte aqui do nosso, vamos dizer assim, do nosso podcast, sempre está conosco aqui também. A LR, né, que é a nossa parceira aqui, também é amigo, né, o André é muito amigo da gente, o André Remedi, que é especialista na área de segurança, a parte de laudos elétricos, laudos de máquina, né, a questão de insalubridade, periculosidade e outras atividades, né, de segurança. É um excelente profissional. E a Macfil, né, que é uma empresa de locação de equipamentos, né, hoje está especializando cada vez mais em plataformas elevatórias, né, mas não só plataformas elevatórias, mas como andaimes, né, tudo
a parte da construção civil, sempre está atendendo muito bem. Então, um abraço a todos, né, aos nossos patrocinadores e a vocês, nossos espectadores e ouvintes. Antes de encerrar, pessoal, o episódio de hoje, né, eu gostaria de agradecer ao Rodrigo a vinda dele aqui com a gente, né, foi muito gratificante, muito produtivo essa questão da importância da sustentabilidade ambiental, né? E, Rodrigo, eu gostaria de deixar com você o nosso presente aqui do nosso canal. Tá? Opa, muito obrigado. Inclusive, é um presente que você vai usar que faz parte da sustentabilidade, né? Eu sou curioso, hein? Eu já quero... rapaz, aí eu vou te falar um negócio, hein? Esse aqui eu vou usar com muita certeza. Ainda mais para tomar café, né? É uma lembrança do nosso canal. Muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio.